Bendito seja o Rei Jesus. Quem achou Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, capítulo 14, versículo 1. Quem achou, diga amém. E assim está escrito: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Atente para o sinal depois da palavra moradas. É um ponto final com uma vírgula. Amém? Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e se vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Amém? Agora você abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22. E nós vamos ter como base essa palavra, a partir do verso 1. E aí você só pode deixar a sua Bíblia aberta para a gente meditar nesse texto nessa noite. Podeis assentar, irmãos. Podeis assentar. Amados, nós acabamos aqui de fazer menção de um texto que é bem conhecido por toda a igreja. João, quando escreve o Evangelho de Jesus Cristo, João retrata as próprias palavras de Cristo, quando Cristo está falando para o discípulo e para aquela multidão, e ele diz: não fique com o coração conturbado, não fique ansioso, não fique triste, creia em Deus e creia também em mim. Na casa de meu Pai, ele exclama: existe, já está preparado muitas moradas. Aí, por que eu pedi os irmãos para atentar para esse sinal de ponto final com uma vírgula? Porque é aqui aonde nos conforta, aonde nos afirma que esse lugar ele já está preparado. Se não fosse assim, ou seja, se não houvesse preparado, se não estivesse preparado, ele nos teria dito outra palavra: vou preparar lugar. Mas já está preparado, irmão. Tudo já está reservado para a igreja do Senhor. E hoje é o culto denominado culto de missão, aonde por diversas vezes é falado a respeito dessa importância de fazer a missão. E quem é que tem que fazer a missão? A igreja do Senhor. Quando a palavra ela vem até nós e nos diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura, ela está sendo uma palavra direcionada, uma palavra de ordem, que nós devemos ir e pregar o evangelho a todos que precisam ouvir. E ainda nessa manhã, nós falamos e ouvimos a respeito dessa tão grande responsabilidade, sabendo que nós não devemos esperar momentos ruins para que nós venhamos pregar o evangelho. Porque o evangelho, irmão, é algo proposto para todos aqueles que ouvem. O evangelho, ele é uma promessa que ele nasceu através da vontade do coração de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Uma vez que Deus ele criou o ser humano para lhe adorar,
e para que o ser humano fosse correto em todas as suas ações. E aí, a partir de que o ser humano começa a definhar na sua fé, cair de sua fé e procurar fazer coisas que desagradaram a Deus, foi necessário alguém sacrificar alguém. E a palavra vai dizer no mesmo livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, que foi Deus que amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu quero dizer nessa noite, nessa manhã, olha aí como é o costume, que o Evangelho é algo que foi proposto por Deus a toda a humanidade. E uma vez que Cristo veio cumprir com esse Evangelho, agora Ele nos dá ascensão. Ele nos concede a estar diante de Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, através do derramamento de sangue, que foi não coberto, mas foi pago, foi limpo, foi purificado as nossas vidas de todo pecado, de toda injustiça. E uma vez que nós agora partimos para essa passagem aqui, também nos evangelhos, mas que agora no evangelho segundo escrito por Mateus, nós vemos aqui um texto que tem como a epígrafe a parábola das bodas. E quando nós ouvimos a parábola das bodas, a qual nós conhecemos o texto, nós sabemos que Jesus estava respondendo àquela multidão, o seu discípulo, e estava ali falar de algo que já estava preparado. Assim como João falou, que tudo já estava preparado, uma vez, agora Jesus fala que o reino do céu é comparado. Agora, ele é manifesto como uma parábola. O que é uma parábola? É um enigma. A parábola é algo que tem que ser discernido, tem que ser entendido. E Cristo, todas as vezes que falava em parábola, ele só falava para os seus discípulos. Porque só o seu discípulo conseguia entender. No meio daquela multidão, irmão, havia pessoas de todas as formas. E entre eles estavam os escribas e os fariseus. Eram os anticristos da época. Aqueles que eram contra o evangelho e a vontade de Deus. E eram contra que a palavra ela fosse pregada. De maneira nenhuma, na época, haveria a chance de realizar um culto de missão, culto evangelístico. Porque com certeza teriam pessoas contra ali para desfazer a palavra de Cristo. E nesse mesmo evangelho, assim estavam os fariseus, os escribas, para contradizer as palavras de Cristo. Mas aí Cristo, respondendo àquela multidão e falando àquele povo, ele diz que o reino do céu, ele é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de casamento de o seu filho. E aquele rei envia ali os seus servos a convidar, a convocar as pessoas para bodas. Aí, eu abro aspas aqui para trazer algo a nosso conhecimento a respeito do texto.
Porque o texto está se referindo a pessoas exclusivas que seriam convocadas para o casamento, pessoas exclusivas que receberiam convite para estar presente ali naquele casamento. Aí no versículo 3 diz que ele enviou os seus servos a chamar esses convidados para as bodas e estes não quiseram vir. Quando eu leio isso, irmão, eu percebo que isso é parte de uma promessa. A palavra do Senhor, ela vai dizer que eu vim para os que eram meus e os meus não me receberam. E que povo exclusivo é esse? Que povo é esse que ele adquiriu, que ele escolheu, que ele chamou, que ele fez o convite? Foi o povo de Israel. Só que o texto vai dizer que no versículo 3, a parte B do versículo, que à medida que este povo, que esses que receberam o convite não quiseram vir, aí Deus mudou o seu propósito para a terra. Havia um povo conhecido como grego, como judeu, como os ímpios, como os esquecidos e vários outros povos que havia sobre a face da terra. Havia, por que não dizer, um povo mistício, a qual era misturado, a qual serviam a vários deuses, a Baal, a Mamon e muitos outros deuses que eles serviam. Mas, uma vez que Jesus Cristo, ele ditou essa parábola, ele estava agora mostrando que além daqueles que eram seus, agora ele estava pronto a receber um povo que agora, chamado pelo nome de Jesus, que agora lavado pelo sangue de Jesus, que agora remido pelo sacrifício de Jesus, que agora limpo as suas vestes, agora eles estavam preparados para participar das bodas do Cordeiro. No versículo 4 diz que depois disso ele enviou o seu servo dizendo: vai aos convidados e diz para eles que tudo já está preparado. O meu jantar já está preparado, os meus bois cevados já estão mortos, tudo já está pronto. Digam eles que venham para as bodas. Eles, porém, não fizeram caso algum, a Bíblia diz. Versículo 5 diz que eles foram uns para o campo e outros resolveram os seus negócios. E aí, no versículo de número 6, a Bíblia vai dizer que outros, para fazer mal àqueles servos que foram diante da sua presença, os arrebataram, os amarraram e os mataram. Agora esse rei, ouvindo essa notícia, ele ficou encolarizado. E ele enviou seus exércitos e destruiu aqueles homicidas e incendiou aquelas cidades. Veja se isso, irmão. Veja se essa parábola, ela não é tão parecida com os dias a qual nós estamos vivendo. Porque tudo isso, irmão, existe uma interpretação.
No versículo de número 8, vai dizer que ele diz ao seu servo: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não são dignos de participarem das bodas. Agora vocês vão fazer o seguinte: saia pelos caminhos e convidem para bodas todos os que encontrarem. E a Bíblia diz que os servos, indo pelo o caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial, a festa do casamento, ficou cheia de convidados. No versículo 11, aconteceu algo inusitante, e nós trazemos para os nossos dias. O rei, agora entrando para ver os convidados, ele viu que ali estava um homem que não estava trajando vestes apropriadas, vestes nupciais. E ele disse para aquele homem: meu amigo, como foi que tu entrou aqui? Eu estou vendo que tu não tem as vestes nupciais. Naquele momento, irmão, aquele homem ficou sem palavra. Ficou de boca fechada, emudeceu. Não tinha palavras para responder as perguntas do rei. E disse então o rei ao seu servo: amarrai-o, os pés e as mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quando eu li esse versículo de número 14, eu não sabia que ele falava de forma tão literal a respeito de pessoas que foram chamadas, escute, de pessoas que foram convidadas, foram até escolhidas. Estavam até ali entre aquela festa de casamento. Mas veja que houve um daquelas pessoas. Houve um homem que foi considerado não merecedor de estar naquela festa. A Bíblia, ela não vai descrever as vestes daquele homem. Aparentemente, naquele casamento havia pessoas de paletó, gravata, de vestidos bonitos, mas aquele homem estava mal trajado. Talvez sujo, inapropriado para estar no meio de uma multidão que iam para o casamento, para uma festa de casamento. Então eu quero conjecturar que aquele homem não estava apto a estar no meio daquelas pessoas. Sim ou não? Sim. Talvez as suas vestes estavam sujas. Talvez ele estava descalço. Porque uma coisa se percebe que quando o rei entra, vamos dizer que no salão onde estavam as pessoas reunidas, ele percebe a diferença daquele homem. E ele pergunta: quem foi que te convidou? Como foi que tu conseguiu entrar aqui? Porque aqui as pessoas estão bem vestidas. Aqui as pessoas estão bem trajadas. Aqui as pessoas estão calçadas os seus pés. Aqui as pessoas estão limpas. Aqui as pessoas estão puras. E o que essas pessoas vieram aqui foi se confraternizar nas bodas de casamento do meu filho. Agora trazemos para os nossos dias atuais e vejamos a promessa que o Senhor faz através de João, a saber que Jesus diz para a multidão que ela não viesse se turbar de coração, se preocupar, porque tudo já estava preparado. Então, irmãos,
quando Jesus expõe essa parábola, não foi em vão. Porque Jesus queria fazer uma comparação. Porque sempre que Jesus expôs as suas parábolas, ele estava falando de algo figurativo, de algo comparado. E veja quantas décadas, quantos anos não se passou para que viesse chegar até hoje com um sentido para nossas vidas. Que se nós estiver pensando que vamos adentrar a presença de Deus com as nossas vestes sujas, que se nós estiver pensando que vamos adentrar a presença de Deus sem estar apto a estar na presença de Deus, que se nós estiver pensando que vamos entrar na presença de Deus, vamos fazer parte de uma promessa, que se nós não formos identificados como crentes na pessoa de Jesus, nós não vamos ter essa dignidade. Porque no versículo 14 ele diz: mesmo que seja chamado, poucos vão ser os que serão escolhidos. Você está me compreendendo, irmão? Então a parábola, ela tão somente é um convite do reino dos céus. A parábola das bodas, presente no Evangelho de Mateus, assim como nos outros evangelhos, ela conta a história deste rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho e que enviou convites a muitos convidados, e esses, por diverso motivo, eles recusaram o convite. E que diante dessa rejeição, ele enviou agora os seus servos a convidar a todos quantos quiserem participar dessas bodas. Parece ou não parece com a história da igreja? Parece. É a história da igreja. Porque tudo isso teve um significado. Essa parábola, irmão, ela é rica em simbolismo e ela ensina importantes lições em relação ao reino de Deus. Essa parábola, irmão, não foi vão. Ela tem a sua interpretação. E a sua interpretação, escute, que o rei representa o próprio Deus. E que o banquete representa o reino dos céus. E que o convite simboliza o chamado de Deus, que a todos venham fazer parte dessa família. O convite de Deus aqui, irmão, foi a chamada que Jesus Cristo nos fez. Quem já foi chamado por Cristo aqui? Só 2 pessoas, né? Todos nós, irmão. Todos nós fomos chamados por Deus, só que há alguns que tiveram um verdadeiro encontro. Olhe para cá, irmão. Só que há alguns que tiveram um verdadeiro encontro. Por que eu digo isso? Porque todos aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor, ficou marcado aquele encontro. Paulo teve um encontro com ele no caminho de Damasco. Você pode dar um glória a Deus? Pedro e João teve um encontro com ele na praia. Aquela mulher samaritana teve um encontro com ele. A mulher cananeia teve um encontro com ele. Enfim, todos tiveram um encontro com o Senhor. E detalhe, ficou marcado na sua vida esse encontro. Porque o verdadeiro encontro, irmão, é aquele que marca a nossa vida. Jesus lhe fez o convite e nós tivemos um encontro com ele e as nossas vidas foi marcada para sempre.
Mas, pastor, existe alguns que há uma capacidade de ter um encontro com ele e não ficar marcado? Sim. Porque quando o encontro com Jesus marca a nossa vida, anote aí, irmão, existe mudança na nossa vida. Existe transformação. Existe crescimento. Abastança. Existe salvação. Quando esse encontro marca a nossa vida, existe até feridas que ficam marcadas. O Senhor se encontra com um homem e ele estava coxo, estava aleijado, não podia andar. Olha o encontro que Jesus tem com ele. Ele diz para aquele homem: homem, levanta e anda. Antes disso ele havia falado: os teus pecados são perdoados. Só que aquelas pessoas que ainda não tinham tido um encontro com ele, não entenderam, porque quem não teve um encontro com Deus, não entende as coisas de Deus. Mas quem entende sabia que bastava uma palavra: os teus pecados estão perdoados. Só que eu disse, irmão, que tem encontro que nós temos com ele que nasce algumas feridas. Ficam algumas marcas na nossa vida. Agora esse homem olha para Jesus, Jesus pergunta: o que é que tu quer que eu faça por ti? Talvez ele: eu quero sair, Senhor, dessa condição, eu quero me levantar. Aí ele disse: toma a tua cama e vai para os teus. Eu acredito, irmão, que a necessidade que ele levasse essa cama para a sua casa, para o meio dos seus, era para demonstrar. Como também a necessidade que Paulo levasse na sua carne um espinho, e que a Bíblia disse que por 3 vezes Paulo orou, e a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta. Feridas de pessoas que tiveram encontros verdadeiros com Deus. Como Jacó, que passou a noite lutando com o Senhor e disse para o Senhor: eu só saio daqui quando o Senhor me abençoar. A Bíblia diz que aquele anjo que lutava com o Jacó desembanhou uma espada e feriu a sua coxa. Olha aí. Esses são encontros, irmãos, que ficam marcados na nossa vida. É maroto. Pois é o convite, é o chamado de Deus. E essa chamada foi a cada um de nós. O convite de Deus foi uma chamada feita a cada um de nós. E Ele ter padecido pelas nossas vidas, dando novamente o acesso à reconciliação e à redenção através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Só que nesse texto, irmão, nós vemos algo tão negativo. Nós vemos aqui uma rejeição. Se você observar, aqui no versículo de número 5, a Bíblia vai dizer que eles, porém, não fazendo caso, ou seja, rejeitando, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Para completar, no versículo de número 6, alguns daqueles homens se apoderaram daqueles que traziam a boa notícia e amarraram
e o mataram. Foi uma grande rejeição. E isso, irmão, está correlacionado à pessoa de Cristo, quando ele veio pregar o Evangelho. E o que foi que o homem fez com ele? A mesma coisa. Pegaram e o mataram. Você está compreendendo, irmão? Então, a recusa desses primeiros convidados abriu-se a oportunidade de que agora a pedra que foi rejeitada pelos homens, agora se fazer pedra de esquina. Se você não entende esse versículo, irmão, chegue numa esquina que tem uma pedra que todo mundo quer se sentar nela. Hã? A pedra que foi rejeitada agora vem a ser pedra de esquina. Algo desejado. E o que é que ele tinha que as pessoas o desejassem? Se Isaías disse que ele não tinha formosura, se Isaías disse que ele não era esse que as pessoas pintam no quadro de olhos verdes, barbudo e de cabelo grande, era alguém indesejado, mal falado, humilhado entre os homens. E aqui nesse texto, Jesus vai expressar a rejeição dos homens para com ele. E agora, uma vez que rejeitado, como nós estamos falando de convite, o convite foi estendido até nós. Ou por que não dizer a todos? O rei, ao convidar todos, mostra a universalidade do reino de Deus que está aberto a toda criatura. Independente da sua origem, da sua cor, independente da sua condição financeira, da sua fé, da sua espiritualidade, da sua religião, independente de qualquer coisa e até do seu pecado, ele nos chamou através desse convite. Para quê, pastor? Para um dia, como está escrito lá no livro do Apocalipse, como está escrito lá em 1 aos Coríntios, capítulo 11, que um dia nós estaremos uma vez nas bodas do Cordeiro, junto com o Senhor. O convite foi estendido. Independente daquilo que nós pudéssemos apresentar a Ele. Porque, como eu sempre costumo dizer, Deus, irmão, Ele não precisa da gente. O que você ouviu aqui, antes dessa mensagem, a palavra que foi direcionada para você pelo Espírito, é Deus dizendo que de qualquer maneira a obra dele ia ser feita. Independente que por você ou não. Porque quando a gente não quer, irmão, Deus levanta outra pessoa e Ele coloca no nosso lugar. Então, como eu costumo dizer, Deus não precisa da gente, Ele conta com a gente. Ele conta. E Ele nos faz promessa que se nós o atendermos ao seu chamado, porque Ele chama muito, mas poucos são os que são escolhidos. Mas se nós atentarmos para o seu chamado, Ele nos abençoa poderosamente. Então, a importância de fazer parte das bodas do Cordeiro é o alvo da igreja do Senhor neste século. Só que nós não vamos participar dessa festa
de qualquer maneira. O texto vai dizer, no versículo de número 11, que quando o rei entra na festa, ele identifica um homem que não estava vestido, trajado é vestido, com vestes nupciais. E aí, meu irmão, a palavra vai dizer que se nós não tivermos as nossas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, nós não somos dignos de estar diante de Deus. Se nós não tivermos as nossas vestes limpas, nós não somos dignos de estar diante do Cordeiro. Ele vai chamar, a trombeta vai soar, ele vai estar nas nuvens e vai arrebatar a sua igreja. E se nós não estivermos prontos, nós vamos ficar. Então a importância da veste nupcial. A história do homem que não usava esta veste nupcial, ela destaca, ela mostra uma necessidade de nós estarmos preparados para entrar no reino de Deus, sim ou não? E para isso nós precisamos viver uma vida que agrada a Deus. Ou seja, o resumo dessa parábola nessa manhã das bodas nos ensina que o reino de Deus, ele é um banquete que já está preparado para todos aqueles que aceitem o convite de Jesus. No entanto, para participar desse banquete, precisamos estar preparados, vivendo uma vida que agrada a Deus. O que é essa veste nupcial? Que diferença é essa? Que importância é essa? A veste aqui, irmão, ela estava representando que todos que ali estavam propriamente vestidos para aquele evento. Que todos que ali estavam vestidos de justiça e de pureza, e com suas mentes e os seus corações limpos e lavados no sangue do Cordeiro. É esse o significado. E que relação tem isso com a igreja? Tem essa relação figurativa, aparente, de que realmente tudo já está preparado para os que agora, hoje, nessa manhã, querem ser participantes dessas bodas no reino do céu. E acrescento algo, que nós hoje só estamos nos preparando, que nós hoje só estamos ensaiando, mas que quando for o dia que soar a trombeta, mas que quando for o dia que ele vier arrebatar a sua igreja, nós precisamos se encontrar vestidos de justiça. Então, irmão, o meu conselho é: não vá se preparar, esteja preparado. Porque como o próprio Jesus disse, nem o filho sabe, somente o Pai, o dia em que vai voltar o Filho do Homem. Então que nós estejamos preparados. Vamos ficar de pé.